Março, mês da mulher. Estamos aqui hoje com ela, que é filha, mãe, esposa, mulher e pastora Ana Beatriz. Muito bem. Obrigado pela sua presença, pastora Bia. É muita honra ter a senhora aqui conosco. Que bom. Professor, amigo, né? Para mim uma satisfação, uma alegria estar aqui. E um tema desse não é um tema para qualquer pessoa. E eu tenho legalidade para falar sobre isso. Tá aqui a minha família, né? Meu esposo, nossos filhos, genros, norinha, uma família completa e uma família toda na presença de Deus. Professor, nós já sabemos, né, que a família é o projeto de Deus. E qual é o propósito da família? Eu fiz umas anotações aqui e eu gostaria de compartilhar com você aí que está nos assistindo. As famílias são essenciais no plano de Deus para seus filhos. Elas são a pedra fundamental de uma sociedade estável. É na família que podemos sentir amor e aprender a amar as pessoas. Eu vou deixar aqui também uns versículos, tá, voltado para esse comentário aqui. Salmo 68, versículo 6 diz assim, ó: Deus faz que o solitário viva em família. Gênesis 12, versículo 3: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 6, versículos 17 e 18: Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ou seja, eu gosto muito de uma passagem na Bíblia, quando alguém vem correndo e diz assim: Jacó, se apressa, vem rápido, porque o seu irmão está te esperando. E ele diz assim: eu vou devagar, eu vou no passo do gado, porque eu não posso deixar minha esposa, meus filhos, os animais, os servos para trás, né? Todos vamos chegar juntos. Então, essa é uma boa palavra, né? Você não está sozinho, né? A sua base é a família. Então, se você está lá na frente e os seus pais, a sua esposa, o seu esposo, seus filhos estão atrás, então vai no passo do gado para que todos cheguem junto. E o que significa ir no passo do gado? É você entender o tempo da pessoa que convive com você. Por isso, professor, a conversa, o diálogo, né? Qual é o seu tempo, né? O que você precisa para a gente conseguir fazer junto? E isso é viver uma família saudável. Eu costumo dizer que uma família saudável, uma comunidade saudável, uma sociedade saudável, né? Uma igreja saudável é quando todos têm o direito de falar e de ouvir. É possível, pastora Bia, século XXI, diante de tantos desafios, desse mundo de tanta pressa, vai, vem, corre, é possível ter uma família consolidada hoje? Sim, é possível. Quando as pessoas entendem, né, que a família é um propósito e um projeto de Deus que sustenta nossas conquistas, nossos valores e nossa identidade, fica muito mais fácil entender o que de fato é ter uma família completa. Essa família plena que nós estamos falando, pastora Bia, o que ela precisa fazer? A mulher, como uma mulher sábia, tem o seu papel, é o homem, é os filhos. Como hoje ter uma família equilibrada? Então, eu costumo dizer que para cada família tem uma receita, né? Então, o que funciona com um não funciona com o outro. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que, né, para se ter uma família, primeiro você deixa o homem, pai e mãe, depois você se une, né? Primeiro deixa, depois você se une, a sua esposa, o seu marido, né? E depois você se torna. Então, são os 3 princípios que precisamos entender para a gente
começar a ter uma família, né? Deixar, unir e tornar-se. E professor, isso é muito forte, né? Quando a gente coloca em prática esses 3 princípios, porque a gente entende que a partir do momento que eu deixo, eu não levo a opinião dos meus pais, o cônjuge não leva a opinião dos pais, diferente de conselho, para o casamento. Então, a nora ela não vai ter problema com a sogra, o genro não vai ter problema com a sogra, né, com os sogros, enfim, com a família em geral, porque passa a ser parente. Né? Então, como a família ela é um projeto de Deus, então eu tenho que fazer com que esse projeto, que é de Deus, seja saudável, né? E incrível, porque Deus ele passa a confiar a nós, né, tanto o homem quanto a mulher, os filhos, né? A Bíblia vai dizer que os filhos são presentes de Deus, herança que só Ele dá. Eu creio que Deus, Ele entrega os filhos, né? Presenteia os pais com os filhos a partir do momento que eles são saudáveis e entender esse princípio de cuidar da família. Então, eu estou entendendo, pastora Bia, que a senhora está falando que esse deixar, ao meu ver, então, esse deixar seria tipo o quê? Seria deixar geograficamente, economicamente, emocionalmente? A pessoa seria tipo assim, agora a pessoa casa, se torna um, e ele vai ter sim sempre os conselhos dos pais, a orientação dos pais, de uma liderança, digamos, cristã, mas ele precisa deixar, são esses pontos que eu estou entendendo, geograficamente ele precisa deixar, ou pode morar próximo? Financeiramente é bom que ele se desligue, emocionalmente é bom que ele se desligue também, é isso? Sim, eu vou dar um exemplo da minha família, que eu sempre falei para os meus filhos, né, meu esposo também, mas a mãe, ela fala até mais, eu sempre dizia para eles que melhor do que casar cedo é casar certo. E quando o Pedro, né, que foi o primeiro que casou, quando ele estava para casar, não teve crise, né, não teve um desconforto, porque né, o ninho começou a ficar vazio, vou falar dessa forma. Por quê? Porque ele ia casar, mas não ia sair de casa. Casar não significa sair de casa, deixar os conselhos para trás, desvincular emocionalmente. Pelo contrário, nós hoje não temos mais só 3 filhos, eu e meu esposo. Nós temos 6 filhos que eles nos procuram como pais, como amigos, como os sogrinhos, como eles falam, né? Como os pastores deles. E eu ouvi falar, me ajuda, a senhora pode nos esclarecer melhor, dizem aí um ditado popular, né? Que como o filho trata a mãe em casa, ele vai tratar a futura esposa no futuro. E como a filha, ela trata o seu pai em casa, ela tende a tratar isso no futuro com o seu esposo. Isso tem verdade nisso? Totalmente. Eu vejo pelo Pedro, professor, como um exemplo, porque ele mais do que ninguém, né, como menino, depois homem, né, ele sempre dizia assim, o dia que eu me casar, eu vou tratar a minha esposa como meu pai trata a minha mãe, como uma princesa. Que lindo! Lindo! E de fato, a gente vê que é realmente assim, né? O tratamento dele com a esposa é muito mais do que como o meu esposo me trata, porque os nossos filhos são flechas, né? E eles vivem acima da média, né? O que eles aprenderam em casa, o que eles viram, eles procuram fazer melhor, com mais eficiência, né? Então isso de fato é possível. E qual o conselho que a senhora deixa, qual o pensamento hoje dessa sociedade, aqueles filhos, aqueles jovens que, como a senhora é pastora, que vem para a igreja, como esses meninos que não tiveram uma família funcional, esses meninos, essas meninas, que agora vieram para a igreja, a senhora como pastora, estão na igreja e que não tiveram uma boa referência lá atrás, que conselho a senhora deixa para esses meninos, para essas meninas? Onde buscar essa referência? É possível? É possível. Professor, sempre é possível. A gente pode começar a melhorar
a partir até do que não deu certo. Todas as vezes que eu estou conversando, né, com as meninas e também com os rapazes, que me procuram bastante, os rapazes, acho até bonitinho isso. Eu costumo dizer, quando eles colocam, né, a situação do que não funcionava, né, do que não aconteceu na casa deles, eu costumo dizer o seguinte: agora você já sabe o que não fazer. Muito bem. Agora você já sabe o que não funciona. Então, a partir de você, faça acontecer. Então, é possível e eu vou dizer para o senhor que a gente tem tido resultados assim extravagantes, 100% de sucesso, porque as pessoas que de fato procuram conselhos, né, nas pessoas que inspiram, que eles têm como referência, tem funcionado de uma forma assim exponencial, vou dizer assim, porque eles têm colocado em prática, inclusive um projeto social, né, que é ali no batalhão, Luz do Amanhã, que a gente procura ali estar ajudando toda semana, acompanhando. O meu esposo como professor de matemática ali também. Uma das coisas que acontece muito ali com as meninas, quando eu estou conversando com elas, elas colocam como não acontece em suas casas, o que não tiveram com os seus pais. Então a gente escuta, porque todo problema é grande quando é seu, e a gente não diminui o problema de ninguém, né? Mas a gente aconselha essas meninas, principalmente, que ali eu fico diretamente com as meninas nesse projeto, a gente aconselha elas a cuidarem dos seus pais. E eu costumo dizer, professor, que o acesso que a gente tem hoje, como o seu canal Socializando, né? Com o professor Gilberto, é isso? Isso. Os pais não tiveram. Os pais não tiveram como buscar, não tiveram esse acesso que hoje os filhos têm. Então, eles podem mudar a atmosfera das suas casas, o convívio com os seus pais, né, através do conhecimento que hoje eles têm. Então, não tem desculpa para melhorar. A gente tem um acesso para isso, para ser melhor. Muito bem, você que está aí assistindo esse vídeo, você pode escrever aí nos comentários o que você está achando da entrevista com a pastora Ana Beatriz. Então você pode deixar o seu comentário aí no canal, se você está gostando, se você concorda com o que está sendo falado aqui, certo? E lembramos também que nesse mês de março nós temos uma série de entrevistas aqui com as mulheres aqui de Sorriso, Mato Grosso. Nós já tivemos aí a mulher no decorrer da história. Se você quiser entrar aí, você vai acessar o link aqui. Muito bem, pastora Ana Beatriz, agora eu gostaria que a senhora deixasse para os nossos ouvintes aqui no Brasil, também no exterior. Nós temos várias pessoas que nos assistem em outros países, amigos que estão em Portugal, Moçambique. Qual o conselho que a senhora deixa para essas mulheres nesse mês de março? Qual o papel da mulher? Como a mulher atuar nessa família? Esses tempos atrás, eu ouvi alguém dizendo o seguinte: olha, alguém reclamando do esposo. Aí outra pessoa falou: olha, se é difícil com ele, sem ele é pior. É claro que nós estamos aqui defendendo que esse homem, nós entendemos que esse homem precisa tratar bem a sua esposa, certo? Mas como fazer para ter uma família sólida, pastora Bia? Que conselho a senhora deixa para essa mulher que está nos assistindo aí, essa jovem que quer casar no futuro, constituir uma família? Qual é a receita? Que conselho a senhora deixa? Essa palavra e essa pergunta, ela é bem interessante, porque a mulher, às vezes, ela não tem noção do poder que ela tem de afirmar o homem, né? Mesmo que aquele homem ainda não seja aquilo tudo, ele passa a ser a partir das palavras proféticas que ela libera na vida dele, né? E se ela ainda é solteira, se você ainda é solteira, você já vai orar não por um homem, pedindo a Deus um homem, né? Você vai pedir a Deus um resgatador. Você vai pedir a Deus um Boaz, né? Na Bíblia vai dizer que o Boaz, né, ele reconheceu que Ruth seria uma excelente esposa. Então, o comportamento, né, das mulheres, né, ele tem que ser um comportamento íntegro,
né? Tem que ter uma postura ideal, porque quando o homem ele vai procurar uma esposa, ele sabe quem é a esposa ideal, quem é a esposa que de fato vai edificar a sua casa. Então é no namoro que se identifica se ela vai ajudar ele a ser um grande homem ou não. Então esse segredo tá dentro de nós, as mulheres. E agora, pastora Bia, com relação a gente ter visto aí na sociedade, com essa sociedade líquida, até temos um autor que escreveu, Zygmunt Bauman, disse que nós estamos vivendo um tempo, na sociedade em geral, como uma sociedade líquida, que se move muito rapidamente, que se adequa a muitas realidades. Temos talvez um lado saudável, mas olhando para a família, penso que seja prejudicial. Como a senhora vê aquela mulher que está muito sozinha, e ela pensa, não, eu preciso encontrar um homem, eu preciso de alegria. Como é que é? Essa alegria está fora dessa mulher? Ou essa mulher precisa se resolver primeiro com suas emoções, com a sua identidade? Que conselho a senhora dá para essa mulher que diz, olha, eu preciso ser feliz, eu preciso alegria? A alegria está no casamento, num relacionamento? Ou essa pessoa precisa se resolver antes? Como é que é essa situação? Então, eu aprendi, eu acredito que é um bom conselho. Primeiro, eu preciso ser feliz sozinha, né? Porque a Bíblia vai dizer que a pessoa que anda na presença de Deus, né? Ela nunca está sozinha, né? Então, ela já tem o Espírito Santo que habita nela, então ela já não está sozinha. Então, se ela é uma pessoa bem resolvida, né? Se ela já consegue se alegrar, né? Ela sozinha primeiro, quando ela encontrar, né, a pessoa ideal para ela, vai completar essa felicidade. Então, todas as vezes meu esposo até ri de mim, até hoje, né, brincando comigo, porque quando eu vou me arrumar, ele pergunta se eu estou me arrumando para ele. Aí eu falo também, primeiro para Deus, segundo para mim e terceiro para você. Então, por quê? Porque eu entendi que primeiro eu faço as coisas para Deus, para mim e depois para o meu próximo, mesmo que esse próximo seja o cônjuge. Que boa conversa que nós estamos tendo nesse dia. Sim. Agora a senhora, gostaria que a senhora deixasse aí os seus contatos, como fazer se essa mulher quer trocar uma ideia com a senhora, em qual contato, onde ela encontra a senhora aqui? Onde a senhora está, pastora Bia? Ai, que poderoso. Primeiro, né, sou uma das pastoras aqui da Comunidade das Nações, em Sorriso, fica na Avenida Blumenau, 4251. Então, nós temos aqui, né, a nossa secretária, a querida Dani. Chegando aqui, você pode perguntar a ela como conversar com a pastora Bia, e aí ela agenda um horário para você. Para mim vai ser uma honra, né, receber você, poder conversar, compartilhar as experiências, né? Eu costumo dizer que a nossa felicidade está no outro. Ao mesmo tempo que nós temos que ser felizes primeiro, né? Depois a gente se completa no outro, né? E tem uma frase, professor, que diz assim, ó, somos o que confessamos. Então, aquilo que você não é, você pode se tornar. E o bispo J.B. Carvalho, ele diz assim, ó, finja até ser verdade. Uma hora vai se tornar. Que lindo. Uma hora vai ser verdade. Então, eu estou disponível, né, caso você queira conversar comigo. E eu tenho uma página no Instagram, Bia Junger, tá? Bia Junger. Eu estou sempre postando ali um versículo, uma frase, o que acontece na nossa igreja, as programações que a gente vai ter. Então, estou disponível e eu costumo dizer que Deus trouxe a gente para Sorriso, eu e a minha família, para servir a sua família. Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado pela sua presença aí no canal. Lembramos que você também, toda semana nós temos então uma aula disponível, uma entrevista, um assunto no nosso canal Socializando com o Professor Gilberto. E você pode também entrar, se inscrever aí e divulgar o nosso canal. Pastora Bia, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Temos certeza que o nosso canal teve um up. Certo? Muito obrigado, pastora Bia. Que maravilha!